Eu não sei se o Tiago, possivelmente ele está sem Bíblia ali, então, mas está paleteado, como diz a gauchada, por dois crentes aí, alguém acompanha ali, junto com isso, tá ali, ó, o Jefferson. Amós, livro do profeta Amós. Meus irmãos, nós estamos trabalhando a exposição desse livro, e esse capítulo de número 1, na verdade, é um capítulo que eu poderia ter trabalhado ele de duas formas, tá? Uma é a forma como eu estou trabalhando ele, sessão por sessão, nos detendo aqui no juízo de Deus dessas 6 nações aqui, né? O Amós, ele inicia a sua profecia distribuindo sentença a 6 nações: os sírios, os fenícios, os filisteus, depois os edomitas, depois os amonitas, tá? E por último os moabitas. São 6 nações que o Amós ele vai distribuir uma sentença, para depois uma sentença a Judá, da onde ele vem, do Reino do Sul, não é, de Judá, para então começar a trabalhar com Israel, o Reino do Norte. E aí o livro todo vai se desenrolar, a profecia de Amós vai tomar assim um zoom, não é? Um aprofundamento nesse sentido. A segunda maneira era ter trabalhado isso aqui de forma resumida, não é? O Denis mencionou aquela mensagem introdutória que a gente falou de forma introdutória acerca das 6 nações, e ter tratado simplesmente assim, de forma resumida, ampla, geral. Mas eu penso que é talvez uma rica oportunidade. Sinceramente, quantos de vocês estariam lendo o livro de Amós se não fosse por força da série de exposições aqui na igreja, não é? Então, a minha sincera oração ao Senhor é que cada encontro, cada momento de meditação nesse livro possa ser assim esse bálsamo de vida para todos nós. Amém, meus irmãos? Por isso que de forma detalhada, sem pressa, a gente vai trabalhar cada sessão. Hoje nós vamos trabalhar capítulo de número 1 e nós vamos ler apenas 2 versículos, meus irmãos. Os versículos de número 9 e o versículo de número 10. E é a sentença do Senhor sobre os fenícios. É a sentença de Amós contra Tiro. Então, versículo de número 9 eu vou ler, depois um outro irmão pode ler o versículo de número 10. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Atearei fogo nos muros de Tiro e consumirá seus palácios. Meus irmãos, essa profecia de Amós, endereçada à cidade de Tiro, a cidade fenícia de Tiro. Em primeiro lugar, assim, o que Amós está fazendo aqui? Amós começa essa sentença a essas nações, e a cada uma das sentenças de Amós a essas nações aqui, os sírios, os filisteus, agora os fenícios, semana que vem os edomitas, moabitas, edomitas. A cada uma dessas sentenças que Amós vai pronunciando, os judeus do Reino do Norte, eles aplaudem. Parabéns, é isso mesmo, Deus é justo, Deus está exercendo o seu juízo. Quando na verdade eles não estão percebendo que, por meio de Amós, Deus está mostrando a sua soberania e julgando todos indistintamente para chegar neles. É um bumerangue, ele está indo, está indo, está indo. E eles estão olhando e estão dizendo: é isso aí, filisteu merece, povo ruim, né? Fenício, povo ruim, merece, tem que julgar. E é interessante porque em muitos momentos nós reproduzimos esse comportamento aqui do Reino do Norte, não é? A gente olha assim para os pecados da humanidade e se sente no direito de ter ataque de pelanca, não é? Como se nós fôssemos assim as coisas mais mimosinhas de Deus na terra, como se nós tivéssemos assim caído do céu por descuido. A gente esquece em muitos momentos, né, quem nós somos, o que nos habita, a natureza que nós carregamos. E eu repito, nós não somos pecadores porque pecamos. Não se engane, nós não somos uma tábua rasa, não é?
Isso é coisa do Sócrates, isso é coisa dos gregos, a tal da tábua rasa, né, ô Carlos? Nós somos pecadores e por isso pecamos. O problema não é um mundo e uma sociedade que nos corrompe, é uma natureza que nós carregamos, que nos habita e que ela está profundamente alinhada e harmonizada com todas as patifarias pecaminosas que esse mundo pode desenvolver e fazer acontecer. E é interessante que Amós aqui ele vai trabalhando e vai puxando a corda, e a corda na verdade está no pescoço do Reino do Norte, até que chega a hora que, bum, e nós vamos chegar lá, passo a passo. Mas é interessante que cada uma dessas sentenças, elas não são retóricas, não é pirotecnia profética, não tem nada plástico. Tudo o que é tratado aqui é tratado porque de fato existe razão de ser em cada um das sentenças, dos juízos e dos confrontos. Essa expressão que inicia aqui o versículo de número 9, não é? Por 3 transgressões e por 4, é o que vai acompanhar todos os juízos, desde os sírios até o Reino do Norte. O que é isso? É a demonstração dessa longanimidade, dessa paciência divina e de uma verdade que nós encontramos na Escritura, em Gênesis 15, que fala da medida da iniquidade. Eu não vou ler com vocês agora esse texto, a gente ainda vai ler ele algumas vezes ao longo da exposição, onde essa expressão, a medida da iniquidade, é exatamente aquele nível em que o Deus Eterno diz, agora acabou a brincadeira, agora chegou onde tinha que chegar. E a grande verdade é que essa medida da iniquidade nós não podemos avaliar, nós não podemos julgar, nós não temos o termômetro para isso. Ainda que alguns irmãos, às vezes equivocadamente, não é? Na sua ignorância e outros muito mal intencionados, eles querem ser esse metrônomo, né, de Deus, eles querem medir esse compasso da iniquidade humana e dizer, é até aqui, é até ali, né? Agora Deus vai julgar, agora Deus não vai... Não, meus irmãos, essa medida da iniquidade é algo que só o coração de Deus conhece. Agora, o fato é que existe uma medida. Existe um tempo em que Deus diz, basta, agora chegou, agora acabou a brincadeira. Agora a maldade se desenvolveu a um nível que ela não vai ficar sem a justa retribuição. E é essa a expressão que nós vamos encontrar pela boca do profeta Amós ao longo de todas as sentenças aqui. Então, por 3 transgressões e por 4 o juízo vai ser inevitável, ele vai acontecer. A grande pergunta que hoje à noite a gente vai fazer é a seguinte: ok, essa é uma sentença de Amós aos fenícios, e ele usa aqui a cidade de Tiro como referência. O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que Amós está condenando aqui. Qual é o pecado de Tiro? Qual é o pecado dos fenícios aqui? Meus irmãos, a essa época, os fenícios eles eram um grande império. Tiro era uma cidade opulenta, era uma cidade farta em recursos. Ela é denominada de a rainha do Mediterrâneo. Não tinha necessidade de viver o que estava vivendo, da forma como estava vivendo. E o que eles estavam fazendo? Estavam envolvidos no famigerado tráfico de escravos. Observe que esse é um pecado que acompanha, e nós já vimos, não é? As demais outras nações que foram julgadas. Os sírios foram julgados por isso, os filisteus foram julgados por isso, e agora os fenícios também. A cidade de Tiro também é condenada por Deus por esse pecado. E alguém vai dizer assim, mas que coisa contraditória, o mundo antigo e a história da civilização é uma história onde o regime de opressão e de dominação ele é constante na história humana. Todavia, existe uma diferença entre a dominação denominada vassalagem e esse tráfico de gente que é condenado pelo profeta Amós aqui. A vassalagem era a dominação de um reino maior que em batalha vencia uma outra nação, se apoderava dela e fazia com que essa nação agora vassala vivesse a sua realidade, todavia num eterno pagamento de tributos, não é? Aos seus dominadores. Bom, existe uma diferença entre eu exigir tributo e eu comercializar gente. O que o Amós está condenando aqui, Deus na boca do profeta,
está condenando veementemente esse comércio de gente. Transformar gente em mercadoria, a coisificação, não é? Como nós vimos aqui na primeira sentença. Mas mais do que isso, além de estarem envolvidos nesse comércio de gente, não é? Nesse tráfico de escravos, existe um segundo pecado que Amós ele denuncia a respeito de Tiro. Qual é? É o pecado de perjúrio. Eles empenharam uma palavra, eles assumiram um acordo, e a gente já vai ver qual é, e daqui a pouco eles simplesmente desconsideram isso. Eles passam por cima disso. Eles ignoram isso. Em nome do quê? Em nome de viver essa sensação prazerosa do seu comércio. Meus irmãos, a vocação de Tiro era uma vocação comercial. Os fenícios eram um povo que se estabeleceu com base no comércio. E essa vocação comercial deles foi potencialmente usada para o pecado, para a iniquidade. Eu quero convidar vocês hoje à noite aqui para nós analisarmos a Bíblia Sagrada. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 18. E observem o que o profeta Ezequiel fala a respeito dessa cidade de Tiro. E a sua capacidade de negócio, a sua capacidade de comércio, a sua vocação comercial. E olhem o que o profeta, ele pontua a respeito disso. E o sucesso que eles desenvolvem, o rei de Tiro, nesse caso aqui Irão, ele desenvolve acerca dessa vocação comercial. E como esse sucesso se transforma numa grande maldição para os fenícios, especialmente aqui representado em Tiro. Vocês acharam aí? Ezequiel, capítulo de número 28, quem achou? Achou? Ezequiel 28. Ezequiel 28. Eu herdei do meu pai essa dicção que começa a ficar atrapalhada quando eu estou cansado. Está sendo gravado, ele acompanha as mensagens, ele vai ouvir isso. Então, Ezequiel 28, meus irmãos. Cada um de nós pode ler um versículo. Vamos lendo até o versículo 19. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Com a tua sabedoria e o teu entendimento conseguiste para ti riquezas, e conseguiste ouro e prata para os teus tesouros. Com a grandeza de tua sabedoria, em tuas contratações tem multiplicado tuas riquezas. Por causa de tuas riquezas se exaltou o seu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que colocastes teu coração como o coração de Deus. Eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, os terríveis das nações, e eles desembainharão as suas espadas contra a beleza da tua sabedoria, e eles corromperão o teu brilho. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte, dos trapassados no meio dos mares. Falarás diante do que te mataram, dizendo, eu sou Deus, mas tu és homem, e não Deus, mas nas mãos do que te mata. Da morte, da incircuncisos... De novo. Da morte de incircuncisos morrerás nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então, observem que essa vocação, esse dom, essa capacidade, nenhuma delas aqui é negada. Deus diz, tem sabedoria, tem capacidade de comércio, tens esse dom e essa vocação, mas essas coisas boas que tens se transformaram em coisas más, porque te corromperam, porque simplesmente foram hiperdimensionadas dentro do nosso coração. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente. Coisas boas nós podemos transformar em coisas extremamente malignas e destruidoras para a nossa vida.
um dom, uma vocação, uma capacidade brilhante, um dom de Deus maravilhoso, boas dádivas, a família, o emprego, podem se transformar na nossa vida em coisas horrorosas e destruidoras. Um casamento pode virar uma coisa desgraçada, que é para ser uma bênção, uma dádiva, mas pode virar uma coisa horrorosa, pode virar um ídolo, pode virar um elemento de adoecimento crônico, numa relação doente, patológica, que se desenvolve à base de machucadura, atrás de machucadura, de ferimento, atrás de ferimento, quando na verdade aquilo era para ser uma dádiva, algo bom, é transformado em algo ruim. Um talento, um dom musical, como nós temos aqui, glória a Deus pelos músicos, pelo ministério de louvor da nossa igreja, mas um talento pode virar uma coisa desgraçadamente maligna para a existência de alguém, porque daqui a pouco eu começo a pensar que eu sou além daquilo que eu sou, daqui a pouco eu começo a me sentir mesmo a última bolachinha do pacote, sou bom mesmo, sou cara, né? E aquilo que é para ser maravilhoso, como um momento de louvor no coração de alguém, pode virar a oportunidade de um show. Agora eu quebrar tudo, né? Agora é a hora de eu arrasar. Ministério da pregação, gente, o que eu estou fazendo aqui pode virar algo horroroso no coração, e vira no coração de muita gente por aí. Tem muita gente por aí que pensa que porque ele prega a palavra, porque ele é usado por Deus, ele faz parte assim de um grupo, de uma oligarquia divina, né? Faz parte de um grupo inseparado, e aí porque ele faz parte desse grupo, ele tem algumas concessões, ele já não é como os demais, né? É o povão e o homem, e os homens de Deus. Não. Portanto, essa noite, inicialmente, nós precisamos parar e refletir hoje à noite aqui, quais são as boas dádivas que Deus nos deu, vocações, talentos, coisas maravilhosas que o Senhor Deus nos entregou. Às vezes a aparência física de alguém vira um demônio, que aquela pessoa que ele se sente linda, ele se sente atraente, ela se sente assim, a mulher mais gostosa do mundo, e aí ela não consegue não se portar de modo a não chamar atenção, ela tem, né, dá um comichão na alma, ela tem que se sentir viva, tem que estar sendo cuidada, né? Tem aquele camarada que ele não consegue passar assim, incólume, né? Tem que brilhar, é uma alma de vagalume, né? Tem que brilhar, né? Não dá para passar assim, desapercebido. Quando na verdade aquilo que é uma boa dádiva que Deus nos deu pode se tornar numa desgraça horrorosa, e pior do que isso, o pior do que se sentir o que não é, porque essa aqui é a sentença, não é? Tu dizes no teu coração, eu sou Deus. O pior do que isso é quando na verdade essa coisa nos toma ao ponto de nos transformar num diabo, de nos denegrir, ao ponto de nos deformar em uma coisa irremediavelmente triste, lamentável. Vocês ainda estão com a Bíblia aberta, né? Vamos continuar lendo? Porque olha só, a corrupção de Tiro o faz um diabo. Ele se assemelha ao diabo. Vamos continuar a leitura do texto. Versículo de número 11. Veio a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Ezequiel, levanta um lamento contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ou seja, tu virou um padrão, tu virou uma referência, tu adquiriu de fato excelência no que faz. Isso é o sinete, não é? É uma referência, é um padrão, é um modelo. Ele é uma matriz de perfeição. Olha só, a excelência virou algo desgraçado para o rei de Tiro. Versículo 12, o que é que diz? O 13, perdão. Estiveste no Éden, no jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Ora, observem só, meus irmãos, que a palavra profética na boca de Ezequiel agora funde esse homem com quem? Com Satanás. A soberba, a arrogância o toma de tal maneira que ele e o diabo agora parece que se fundem num único ser. A história é a mesma. Interessante isso, não é?
Porque a partir de agora, quem é o elemento de referência que o profeta está usando aqui? É o próprio diabo. E está dizendo que por causa dessa soberba, desse esplendor, do dom, da vocação, olha o que Deus está dizendo: música foi criada em ti, te fiz para meu louvor, para minha glória. Isso tudo te corrompeu. Versículo seguinte: Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou em ti maldade. 16. Por causa da multidão de teus contratos, teu interior se... Só um pouquinho, a gente não leu o 14. Ah, não, nós não lemos 14. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Então, olha só, o rei de Tiro e o diabo agora na palavra profética se fundem. Observem, meus irmãos, que coisas boas, vocações, dons, talentos e dádivas podem nos denegrir ao ponto de nos transformar num diabo. É isso que Ezequiel está dizendo. É isso que Ezequiel está pontuando no rei de Tiro. A soberba, a arrogância, o denegriram ao ponto de ele se assemelhar harmonicamente ao diabo. Aí sim, o 15 nós lemos: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Por causa da multidão de teus contratos, teu interior se encheu de violência e pecaste. Por isso eu te expulsei do monte de Deus, como coisa impura, e te lancei entre as pedras de fogo, ó querubim protetor. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das suas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará e te trarei a cinza sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Ou seja, o juízo virá. Mas observem, meus irmãos, como é que algo que é bom, que é uma dádiva, que é uma vocação, e é reconhecido como dádiva de Deus o tempo todo aqui. Eu te dei, eu te capacitei, isso veio das minhas mãos, eu te coloquei, eu te fiz, o tempo todo. E todas essas dádivas são transformadas em algo profundamente destruidor, maligno e ruim. Então esse é o pecado de Tiro. Essa soberba que o faz, mesmo sem a necessidade, embarcar em um negócio que lhe dá profundo prazer, fazendo alianças das mais questionáveis possíveis no tráfico de gente, não é? Se meteu nessa prática profundamente condenável pelo Deus Criador. E mais, segundo o pecado de Tiro, como nós vemos em Amós, aqui no capítulo 1 e no versículo 9, é o pecado, além de trair a sua própria vocação, de se corromper naquilo que era bom, é o pecado de perjúrio. Porque o que diz o profeta Amós, que ele não respeitou ou simplesmente ignorou a aliança entre irmãos. Alguém pode ler para nós Amós 1:9? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo, pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram do pacto dos irmãos. Então, se esse pecado que Tiro comete é denunciado por Amós, por quê? Porque houve um empenho, houve uma aliança. Aí a gente vai perguntar assim, tá, mas que aliança é essa? Já vamos ver isso aqui na Escritura, tá? Vamos dar uma analisada nessa aliança feita aqui na Escritura Sagrada. Mas houve essa aliança, ela simplesmente foi ignorada. E o fato de se passar por cima da palavra empenhada, Deus diz a Tiro que isso não fica impune. Que aliança? Qual é a natureza dessa aliança? Assim, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala do rei Irão, que era um rei fenício, e que ele tinha uma profunda amizade com Davi. E nesse período foi feita uma aliança entre fenícios e hebreus. Vamos ler isso na Bíblia? 1 Reis capítulo 5. Vamos ler, versículo de número 1. 1 Reis capítulo 5,
Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Enviou Irão, rei de Tiro, seus servos a Salomão, que ungiram a Salomão o rei, em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Ou seja, existia uma relação de afeto, de amizade entre Irão e Davi, pai de Salomão. Versículo de número 12, aí, do mesmo capítulo, de 1 Reis, capítulo 5. E Salomão enviou a Irão, dizendo: Tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que estiveram junto a ele por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo da sola dos seus pés. Continua? Versículo 12, né? Não, nós estamos no 4. Não, versículo 12. E o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe prometeu, e houve paz entre Irão e Salomão, e os dois celebraram um pacto juntos. Então houve paz entre Irão, rei fenício, e Salomão. E eles celebraram essa aliança. Essa aliança que é fruto dessa comunhão de fraternidade e de carinho e de amizade real entre Irão e Davi, é denominada agora pelo profeta Amós de pacto de irmãos. Ou seja, a celebração dessa amizade virou, na verdade, essa fusão de coração, de alma, de maneira que esse pacto de irmãos devia ser levado a efeito e considerado. Sendo assim, o pecado de Tiro, o pecado dos fenícios, além de estar envolvido no famigerado tráfico de escravos, ele tem o agravante de ser acompanhado pela quebra de uma aliança. E alguém vai perguntar o seguinte: interessante, pastor Davi, bacana, comecei a entender a profecia do Amós, e o que isso tem a ver comigo? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender, como estamos aprendendo ao longo das exposições, que a vida humana e as relações humanas, elas são profundamente sagradas para o Criador. Como eu mencionei para vocês numa outra mensagem aqui, uma das grandes lições que eu pude aprender com o meu pai foi quando ele me disse que nós temos que saber como entramos na vida de alguém, como nós saímos da vida de alguém. Já fazem 2 quarta-feiras que nós estamos batendo nessa tecla. A coisificação de gente. Transformar as pessoas em um meio para adquirir e para chegar num fim. Em primeiro lugar, isso. Deus não toma por inocente aquele que desrespeita a vida humana, a coisificando e a utilizando para um fim. Gente não é coisa. E porque as pessoas não são coisas e carregam o imagodei, a imagem de Deus, isso tem que ser profundamente discernido por cada um de nós. As nossas relações interpessoais, as nossas relações familiares, as nossas relações afetivas. Quanta gente que vive, às vezes, relacionamentos desgraçados, porque as pessoas, na verdade, ou se entendem como objeto. Às vezes tem gente que vive relações que elas se sustentam apenas por causa da cama, do sexo, que é apenas um momento de prazer, é só o que sustenta. Depois daquilo ali não sobra muita coisa, não sobra nada. Em outros casos, gente que vive relações vampirescas, filhos que não nutrem afeto nenhum pelos pais e os veem apenas como uma fonte inesgotável, é um garimpo eterno, onde eu vou lá para cavar até puxar e tirar alguma coisa. Depois, tchau. Vou repetir o que eu falei em outras ministrações. Nós somos uma geração de gente que põe pai velho no asilo, põe filho na creche e sai para passear com o cachorrinho. Cheio de afeto, né? Sai com o pet para passear. E a coisa mais ridícula do mundo, né? Porque daí tem que levar a sacolinha plástica lá para juntar o cocôzinho. Isso, claro, os mais conscientes, né? Juntar a sujeirinha lá do teu bichinho. E às vezes um pai abandonado no asilo, um filho enfiado numa creche ou numa escola em tempo integral, ou sai da escola e vai para o curso de balé, ou vai não sei para onde, enche de atividade para viver assim um afeto com um animalzinho, com um bichinho, com o pet.
Essa é a geração que nós vivemos, e esse é um dos desdobramentos da natureza humana que são muito antigos, e eles têm as suas variações. Em segundo lugar, Deus não tolera e não toma por inocente aquele que leva a vida com leviandade, sem seriedade nos compromissos e pactos que assume. Isso aqui é muito sério. Meus irmãos, fica tranquilo aí, Paulo, tá? O chorinho dele não perturbe em nada. Essa meninada, deixa eles crescer aí na volta da igreja. O deles daqui a pouco segura, assim. Tá. Agora não queima mais a filmagem. Ao vivo. Meus irmãos, a vida que Deus nos deu é uma dádiva. E Deus não toma por inocente aquele que vive a vida com leviandade, que joga palavras e assume compromissos com os quais de fato não está comprometido. Lembram daquilo que nós trabalhamos aqui em 1 Tessalonicenses 4, o pecado de defraudar, essa expressão que Paulo usa? O que é defraudar? Defraudar é despertar no outro um desejo que eu não tenho ou condições ou não sou responsável para corresponder. Mas eu desperto a intenção, o desejo, a possibilidade, mas eu não tenho nem condições e nem sou responsável o suficiente para suprir aquele desejo que eu despertei. Aqui, nesse caso, o perjúrio da palavra empenhada, da aliança feita, do pacto assumido e simplesmente ignorado, ele não é ignorado pelo próprio Deus. E eu quero aproveitar esse tempo que nos resta, concluindo aqui a nossa exposição, pensarmos um pouquinho a respeito disso. Eu quero, para tanto, ler com vocês Mateus capítulo 12 e o versículo de número 36, palavras do Senhor Jesus no Evangelho. Mateus capítulo 12 e o versículo 36. Claro, quem achou pode ler. Deve. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não de dar conta no dia do juízo. Ou seja, toda a palavra frívola, toda a palavra vazia ou esvaziada de comprometimento e de seriedade, ela vai ter repercussão para a eternidade, gente. Nós temos que ter essa consciência, esse discernimento. Sabe por quê? Porque às vezes eu vejo na vida cristã mesmo, na caminhada cristã, muitos irmãos que no afã de serem assim, gente boa, gente querida, mas abre a boca, é uma bobajada que não acaba mais. E eu não estou falando de ímpio, porque ímpio é ímpio, né? E eu não vou querer que ímpio haja como crente, ainda que toda impiedade ela não é impune. Ímpio é ímpio, mas vai responder pela impiedade. Agora, quem tem a luz do Evangelho, tem gente que conhece a Escritura, conhece o Evangelho, e quando abre a boca é uma bobajada que não termina mais. É uma graça desgraçada, porque não tem graça nenhuma. Gente que perde tempo quando abre a boca com tanta bobagem, com tanta frivolidade, com tanta coisa vazia. Gente que às vezes não tem outro assunto senão a vida de alguém. Vocês já perceberam que tem gente que não consegue se reunir para conversar sem que alguém seja a pauta, não sabe, né, ter um encontro assim de alma para discutir alguma coisa maior do que nós mesmos, né? Sabe aquele momento de transcendência? E eu espero não estar aqui me sentindo um Dom Quixote, né? Falando assim de ilusões da minha cabeça, olhando para os cataventos e pensando que são gigantes, porque na verdade eu vivo essa experiência, não é? Essa coisa maravilhosa de ter um encontro de alma com um amigo, que a gente senta assim, e aquela coisa da ilha grega lá, que foi mencionada por Homero, que é aquela ilha grega que o pessoal entrava e perdia a noção do tempo. Esse encontro de alma com um amigo assim que, né, não que nos desvia do culto, mas que nos engrandece, que nos enche a alma de alegria, de prazer, né? Da verdade divina. É um encontro maravilhoso, mas tem gente que não consegue ter um encontro com alguém, não consegue desenvolver um diálogo com alguém sem que a vida de alguém seja pauta, sem que um terceiro esteja sendo malhado,
uma terceira pessoa. E às vezes, inclusive, esses vícios comportamentais, eles acompanham uma sequência interessante. Geralmente, quem está malhado é alguém que convive. Geralmente, esse relacionamento, esse adoecimento relacional se dá dessa forma. É 4 amigos. Aí, quando um dos 4 não está, ele é a pauta do assunto. Aí o pessoal já fica meio antenado e diz, olha, não vou faltar as reuniões do grupo, porque senão eu vou ser a pauta, né? Então vou marcar presença, vou estar sempre junto lá. O que é isso? Isso é leviandade. Isso é leviandade da alma, isso é leviandade da vida. Isso é um coração vazio. Isso é uma alma vazia. E não se escandalizem comigo. Quem está me ouvindo pregar aqui há mais de 1 ano, já não pode mais se escandalizar. Às vezes canta louvor para Jesus. Às vezes esse coraçãozinho vazio levanta a mão e diz, aleluia! Glória a Deus! Como eu costumo sempre brincar com vocês, canta musiquinha para o Deus, né? Vem na igreja, canta para o Deus, ora para o Deus. É um coração vazio, que não consegue se nutrir e se alimentar de algo que seja maior e mais elevado. Segundo lugar, o povo de Deus, como fruto da graça de Deus, é chamado para viver em pacto. Tudo em Deus é aliança. Tudo em Deus é pacto. Tudo em Deus é compromisso. Com Deus nada é brincadeira. É para valer. É de verdade. Ou é tudo ou nada. Deus é assim. E uma das manifestações da graça dele em nós é isso. É que quando a graça de Deus nos alcança de verdade, a vida assume um centro de verdade, que nos faz entender essa consciência, que tudo na vida é sério, que tudo na vida é pacto, que não dá para ficar jogando tempo fora, que não dá para ficar jogando afeto fora, que não dá para ficar jogando palavra fora, que não dá para ficar jogando compromisso fora. O povo de Deus é chamado a ser o povo da verdade, gente consistente, gente que quando abre a boca e assume um compromisso, aquilo é um documento escrito. Eu sei que hoje a história do fio do bigode é uma coisa que da tradição e dos costumes caiu em desuso. Caiu em desuso para o mundo, para o povo de Deus, não. A palavra empenhada para nós, o povo de Deus, é algo sério. Compromissos assumidos são coisas sérias. São coisas sérias a ponto de nós, em algum momento, termos a consciência de que o fato de ter assumido um compromisso pode me prejudicar. Mas como eu assumi, eu vou levar a efeito. Porque hoje o que nós vivemos é uma verdadeira patifaria relacional, onde as pessoas, por qualquer motivo em que se sintam lesadas, abrem mão de qualquer coisa. Assim como Deus, por meio de Amós, tratou aos fenícios, e aqui na representação da cidade, a opulenta Tiro, também hoje à noite diz a nós, que nós tenhamos seriedade da forma como nós assumimos os nossos compromissos, os nossos pactos, as nossas alianças. O ministério cristão, para encerrar, o ministério cristão, ele não pode ser exercido por gente leviana. O serviço ministerial da Igreja de Cristo não pode ser exercida por gente leviana. Vamos analisar isso na Bíblia, e aqui a gente está encerrando. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 8. 3 e 8. Olha o que Paulo diz. Achou? Pode ler. Da mesma sorte, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro imundo. Então, vamos ficar só com as 2 primeiras características, porque as demais a gente vai aprofundar, vai longe. Primeiro, tem que ser homem sério. Então, esse comportamento, né, de bobajada, não condiz com alguém que está sendo chamado para servir a igreja. Tem que ser gente séria. Gente séria não é gente sisuda, né? É gente com cara de bravo, né? Aquela cara enfeiscada. Não. Gente séria, gente da verdade. Gente séria é gente que, de fato, com extremo compromisso, professa a fé que professa. Mas mais do que isso, essa seriedade, ela tem um transbordo relacional que vai para além disso. E o que é? Qual é a segunda? Não de língua dobre. Então, ou seja, o camarada diz algo agora,
e depois desdiz. Assume o compromisso agora e depois esquece. Diz um sim agora e diz um não ali na frente com a mesma cara de pau. Paulo está dizendo que gente assim não pode servir a igreja de Jesus. Gente assim não pode se engajar com a vida da igreja. Isso é sério, né? Mas isso é a palavra de Deus para nós, meus irmãos. O pecado não fica impune e não vale a pena. Deus disse, vai ser julgado. E historicamente foi. Estou encerrando agora. A história nos informa que Alexandre o Grande dominou Tiro no ano de 332 a.C. Depois de tê-la cercado por 7 meses, cerca de 6.000 pessoas foram mortas, e destas 6.000, 2.000 foram crucificadas. 30.000 foram vendidas no mercado de escravos. É interessante, não é? Que aquilo que eles praticaram durante décadas voltou contra eles. Aquilo pelo qual eles se alimentaram durante anos voltou contra eles. Por quê? Porque chega um momento em que a medida da iniquidade ela se enche diante de Deus. 2.000 foram crucificadas, 30.000 vendidas no mercado de escravos. E isso foi uma justa retribuição da justiça de Deus aos pecados de Tiro e aos pecados dos fenícios. Por isso que eu digo, nós somos o povo de Deus, o povo da misericórdia, mas às vezes não se assustem quando a gente encontra ao longo da vida algumas pessoas assim, sozinha, não tem ninguém por perto. Tem muito filho ingrato mesmo por aí, mas tem muita gente que foi ruim ao longo da vida inteira. Semeou ódio, semeou desunião, semeou intriga entre filhos, entre irmãos, simplesmente amaldiçoou a alma da família, e aí depois quando o cabelinho fica branco, a força se vai, fica murchinho, porque você já viu que todo velhinho assim tem uma cara de, né, de santinho, de bonzinho, né? Claro, daquela murchadinha, o cabelinho fica branco, a gente olha assim, que coisa mais mimosa, que coisa mais querida, né? Parece que estava assim, estava lá no céu, caiu por descuido, opa, caiu aqui embaixo. Não se engane. Às vezes tem gente que foi ruim a vida toda, amarga a vida toda. E muitos desses, em algum momento, ainda assim, são alcançados por misericórdia, por aqueles que maltrataram. Agora, o pecado não vale a pena nunca. Da mesma maneira como Deus julgou a Tiro, nenhum de nós ficará impune também. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Dá uma pegadinha ali no Davizinho, senão daqui a pouco